Tem um diretor francês muito famoso, já faleceu, que chama François Truffaut, que ele disse que fazer um filme é fazer 3 filmes. O primeiro filme é o roteiro, o segundo filme é a produção e a filmagem em si, e o terceiro filme é a montagem. O primeiro objetivo que você tem, quando você tem uma ideia e resolve fazer um filme, é transformar aquilo num roteiro cinematográfico. Então, às vezes a ideia vem de um livro, às vezes a ideia vem de, sei lá, de uma peça de teatro, e às vezes a ideia vem do nada. Ou vem uma ideia original, como a gente chama. Nesse caso, foi uma ideia original. Eu comecei a ter as primeiras ideias, assim, eu estava morando em Londres, e sozinho, então estava mais ou menos na mesma situação que o personagem principal estava. Daí eu comecei a ter as primeiras ideias, vendo aquelas, como a cultura inglesa é diferente da cultura brasileira. Foi engraçado, porque normalmente a gente, quando está de estrangeiro, né, a gente fica reparando em tudo, né? O nosso olhar fica super aguçado, a gente olha em cada detalhe da diferença, como é lá, como é aqui, como é a nossa cultura, como é a cultura deles. E isso me fez me voltar a minha infância. Eu chamei um roteirista para trabalhar comigo e a gente desenvolveu a história e daí a gente desenvolveu o roteiro. O roteiro que eu levei para filmar demorou bastante para ficar pronto. Desde essa primeira versão que a gente fez até a última que eu levei para o set para filmar foram, sei lá, 13 versões. Daí quando você começa a filmar, aquele roteiro, você segue o roteiro, mas como o nome diz, um roteiro, porque o filme começa a acontecer na sua frente, aquelas pessoas que estavam escritas, só aquelas palavras que estavam escritas, aqueles diálogos escritos começam a tomar vida, onde estava escrito apartamento do Shlomo Dia. Você não sabia, quando a gente escreveu o roteiro, eu não sabia direito como era o apartamento dele, eu imaginava assim, né? Mas aí você tem um apartamento, você tem o cara está vestido com a roupa, tem o menino, então aquilo toma uma vida que o roteiro continua importante, mas muito menos. Quando você começa a filmar, você acha que você está fazendo a coisa mais importante do filme. Daí quando você vai para montar, você acaba de filmar, vai para montagem, daí que você vê realmente que filme que você fez e você define na montagem, joga um monte de coisa fora, muda a ordem. E daí você vê o filme que você fez. Então é um processo, fazer um filme, na verdade, é um processo muito dinâmico, que dura muito tempo e com muitas variáveis. Então você tem que estar muito concentrado o tempo todo para ir percebendo o que você quer, o que você acha mais legal, e ir mudando ou adaptando das suas primeiras ideias, ou do roteiro, ou da filmagem. Então é um processo muito longo e muito instigante até o final. O processo de fazer um filme só termina quando o público assiste. Cada vez que o público assiste, o processo termina de novo. Seja no DVD, seja daqui a 10 anos, mas quando a pessoa assiste, tudo aquilo que você fez termina mais uma vez. O mais importante no fazer artístico, eu acho, é a concentração. É quase um trabalho braçal, a gente brinca que a gente rema ou cava, é sempre uma sensação de muito esforço para se criar, para se escrever, para se filmar, e eu acho que está muito ligado à concentração. O poder de concentração que você tem no momento te dá uma condição de entender o que você está fazendo, e num trabalho em equipe, é uma concentração da equipe inteira. Então, para mim, é muito importante sentir que a equipe inteira está tão concentrada quanto eu no trabalho. E fazer cinema é um trabalho muito desgastante, assim, e de muita entrega e de muita, muita transpiração. E inspiração, a gente, enfim, quando vem, a gente agradece, porque é raro. O grande lance é a concentração e a transpiração.
Não tem um objetivo claro, assim, sabe? Não tem um objetivo, quero ensinar isso, ou quero mostrar isso. São sensações e sentimentos que eu e a equipe pensamos e sentimos e que, de certa forma, a gente organizou para ser digerido, mas da maneira mais aberta possível. Aliás, eu acho que o filme tem essa característica. Ele não guia as emoções, não procura trazer o público pela mão, indicando que sentisse isso, ou pense aquilo. É um filme que deixa espaço para cada espectador pensar e sentir a sua maneira. E esses são os filmes que eu gosto mais, quando você percebe que você está livre, que você pode estar até sentindo diferente da pessoa que está do seu lado, ou pensando diferente, ou refletindo, enfim. Então, esse filme não tem eu nunca pensei num conteúdo a ser passado. Embora eu acho que tenha muitos, e que cada um, ou no caso aqui que a gente está falando com os professores, cada professor pode escolher um tema, pode ver pode decidir que a contexto histórico seja um bom conteúdo, ou que a história de um menino que está crescendo sozinho. Enfim, eu acho que tem bastante coisa que pode ser aproveitada.